Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel, estou aqui para mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando sobre uma das minhas aquisições recentes, o Galaxy S22. Vou estar contando um pouco da minha história com a linha Galaxy e vou estar dizendo se esse aparelho realmente está valendo a pena agora nessa Black Friday, que ele está com um preço muito bom. Vamos pro vídeo. Bom, como vocês sabem, a linha Galaxy S, ela é a linha top de linha da linha Galaxy. É um pouco confuso de entender, porém é exatamente isso, né? Na geração passada, no S21, ele foi o Galaxy menos premium, que a gente pode dizer, depois de um bom tempo. Por quê? Porque essa traseira dele foi de plástico. Eu tive esse modelo, realmente era um pouco frustrante. Eu paguei caro por ele na época e realmente eu fiquei um pouco desanimado pelo fato de ser plástico aqui na traseira. Mas tudo bem, o vídeo vai ser sobre o Galaxy S22. Bom, eu tinha um iPhone 13, certo? Como vocês aqui do canal sabem, eu fiz um vídeo recente até contando um pouco da minha experiência com o iPhone 13. E eu acabei me desfazendo dele, certo? Eu acabei pegando aqui, tá com 3 dias que eu tô usando o Galaxy S22, certo? Eu peguei ele numa promoção muito boa, antes da Black Friday, né? Eu paguei R$3.050 à vista, com R$217 de cashback. Então, na minha opinião, valeu muito a pena. Que ainda tem direito também a um fone, o Galaxy Buds 2. Bom, eu já tenho um Galaxy Buds 2, né? Como vocês sabem, eu já tenho um, uso há muito tempo, então acabei ganhando outro, certo? Bom, eu vou começar falando dos pontos que todo mundo já sabe, certo? Depois eu vou falar da minha experiência de fato. Bom, o Galaxy S22, ele é um aparelho realmente muito pequeno, né? Eu acho que em termos de tamanho, ele chega a ser um pouco menor até do que o iPhone 13 que eu tinha, tá? Ele é um pouco mais compacto, porque a tela dele, como vocês podem ver, ela quase não tem bordas. A borda dele é muito fininha, certo? E agora ele é quadradinho, ó. A minha câmera ela não vai focar, porque é a câmera frontal, certo? Mas ó, ela é bem quadradinha, parece realmente o formato dos novos iPhones 12, 13 e 14, certo? Ele também é muito leve, né? Pelo fato de ele ser pequeno, ele também é o mais leve, então é muito confortável você estar digitando nele. Eu tenho mãos até que grandes, né? Então quando eu estou digitando, ó, a pegada dele fica bem legal para me digitar. Deixa eu abrir aqui um teclado para vocês verem. Mas fica realmente bem interessante a pegada dele, ó. Para digitar não é desconfortável. Eu me sinto um pouco sufocado quando eu estou usando um aparelho de, por exemplo, 6.5 polegadas, que é esse A51 que eu estou usando para gravar. Eu me sinto muito desconfortável digitando nele, principalmente se eu estiver deitado, onde minhas mãos têm que ficar mexendo o tempo todo. Então, eu, particularmente, prefiro aparelhos assim. Já está com 3 anos que eu uso aparelhos desse tamanho aqui e, particularmente, me acostumei e gostei, né? Realmente, quando você vai assistir algum tipo de conteúdo, você vai jogar, um aparelho maior faz falta, porque justamente essa coisa de você usar assim, acaba que suas mãos ela ocupam uma grande parte da tela. Isso não é tão legal quanto você ter uma tela bem grande para você estar fazendo o que você quer, né? Bom, ainda na tela, ela é muito boa. Ela realmente é muito boa. Ela tem brilho bom, ela tem uma boa qualidade de cores. Eu gostei muito, as cores dela são muito fortes. Porém, você pode deixá-las um pouco mais fracas se você for diretamente na tela, nas configurações de tela, e selecionar o modo da tela. Por padrão, ele já vem vívido, né? Então, eu preferi optar por esse padrão mesmo. Mas você pode colocar no padrão mais natural, onde a saturação ele desce e fica mais parecido com a tela de um iPhone, por exemplo. As telas dos iPhones não tem tanta saturação assim quanto um Galaxy. Isso é proposital, para fazer com que você, quando pegar um iPhone e um Galaxy, no caso, e um iPhone, você vê realmente a diferença na tela dele e você pensar, caramba, a tela do Galaxy realmente é bem melhor. Mas não é necessariamente assim, tá? Bom, esse aparelho, ele tem 120 Hz de taxa de atualização. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês que os outros reviews não falam, certo? Bom, esse aparelho,
realmente tem taxa de atualização variável, diferente das linhas anteriores. O Galaxy S21 base, certo? Falavam que ele tinha uma tela aqui de 120 a 48 Hz. Porém, na prática, isso não acontecia. O que acontecia era, parou de usar, espera 3 ou 4 segundos, ele desce para 60 Hz. Era isso que acontecia. Já aqui no S22, posso dizer que felizmente ou infelizmente a Samsung omitiu uma informação sobre a taxa de atualização variável desse aparelho. No site diz que ele vai de 120 Hz até 48 Hz. Porém, pelo que eu vi aqui, quando você está com ele, por exemplo, aqui parado, né? Nesse momento aqui eu estou usando 60 Hz, mas você está com ele aqui parado, certo? Nesse momento ele vai estar em 24 Hz. 24 Hz, né? Isso é muito baixo. Eu vou ativar aqui para vocês verem rapidinho o monitor de frames, para vocês verem que realmente é isso que acontece, certo? Como eu disse, eu estou usando no momento a tela em 60 Hz, então aqui em cima vocês podem ver que está só 60. Eu vou mudar aqui para vocês verem para a taxa adaptável. Ó, tá vendo? Ficou em 24 Hz, certo? Então aí quando você começa a mexer, ó, ele alterna entre 120 e 24 Hz. Realmente, esse aparelho pode transitar entre essas duas faixas, tá? Então ele pode ficar tanto em 120, pode abaixar para 60, né? E 30 ou 24, certo? Quando que ocorre essa alteração? Bom, se você está mexendo nele, ele está a 120 Hz. Você abrir um vídeo no YouTube, ele vai identificar se esse vídeo ele é de 60 FPS ou se ele é de 30. Bom, se o vídeo for de 60 FPS, ele vai ficar realmente com a tela em 60. Se o vídeo for de 30, como é o caso desse que está indo para o ar agora, ele vai ficar mostrando lá no monitor 30 Hz. Isso é a taxa de atualização variável, ou seja, se você for usar por muitos períodos para assistir vídeos, ou Netflix, por exemplo, é recomendado que você deixe a taxa de atualização adaptável, porque, por exemplo, no Netflix, os vídeos são em 24 FPS. O que vai acontecer? A taxa de atualização da tela vai para 24 Hz. Isso é muito pouco, mas é o suficiente para você assistir um filme sem nenhum problema, certo? Ele não precisa manter a tela em 60 Hz gastando mais bateria para você assistir um filme, entendeu? Bom, é isso que acontece. Felizmente, essa informação foi omitida pela Samsung, o que faz com que eu acredite que aqui a gente tem sim uma tela LTPO, apesar de a Samsung dizer que não. Segundo a Samsung, é uma tela normal, porém eu acredito que é sim uma LTPO. Ó, vocês podem ver no Always On, ó, deixa eu ativar aqui de novo, ele tá a 24 Hz a tela, então se eu desbloquear a tela, ele vai para 120, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar aqui, ó, 120 Hz, passa um tempinho, vai para 24, né? Isso é mais ou menos o que acontece quando a gente está fazendo alguma coisa no aparelho, né? Se você começar a mexer, realmente ele vai de 24 para 120 Hz, que é a taxa dele, certo? Então isso é um ponto positivo dele. Bom, agora que eu já falei bastante sobre a tela, eu vou falar sobre os outros pontos, só que de uma forma mais resumida. Bom, aqui a gente vai ter agora o desempenho. Bom, ele tem um chipset Snapdragon 8 Gen 1, né? Essa é a evolução natural do Snapdragon 888 de 2021 para o Snapdragon 8 Gen 1, certo? Que é de 2022. Na verdade, ele foi lançado no final de 2021, mas a gente pode dizer que é o chip de 2022, que é o concorrente direto do Apple A15, certo? Aqui a gente tem, no momento, o chip Android, um dos mais potentes de chip Android quando a gente fala, né? Então, assim, realmente não falta potência, certo? Ele não falta potência, porém, num corpo como o do S22, que é muito pequeno, como vocês podem ver, ele cobra o preço, e o preço que ele cobra realmente é muito caro. Você não vai ter uma bateria boa. Não vai ter uma bateria boa. Por quê? Já entrando no mérito da bateria, ele tem 3.700 mAh. A geração passada tinha 4.000 mAh, porém tinha uma tela 0.1 polegada maior.
Por que a Samsung diminuiu essa quantidade de bateria? Não entendi. Ninguém entendeu, né? Aparentemente, tipo, pelo chip ser de 4 nanômetros, talvez a mesma tenha pensado, não, é o suficiente. Porém, não é o suficiente. Eu tô há 3 dias com ele, eu realmente não tive como ter ainda um ciclo completo de bateria, mas eu já identifiquei que a bateria dele realmente é bem ruim. Eu passei mais ou menos 1 hora assistindo o vídeo no YouTube e ele descarregou cerca de 9%, 10%, né? O que é ok. Lembrem, se a gente tiver com a taxa a taxa de atualização variável, ele vai de 120 a 24 Hz, né? No caso dos vídeos que eu assisti eram de 30 Hz, então a tela ficou entre 30 Hz, beleza. Só que quando você começa a usar, por exemplo, você está digitando no WhatsApp, ele fica a 60. Então, isso acaba levando um pouco mais a sua bateria, certo? Então você vai estar digitando, aí você vai procurar uma figurinha, nisso a tela vai para 120 de novo, e aí fica. Esse não é o maior vilão do aparelho, tá? A tela não é o maior vilão do aparelho. O maior vilão realmente do aparelho é o próprio Snapdragon 8 Gen 1, certo? Depois de muitos anos usando o Exynos, a Samsung voltou a usar Snapdragon. Porém, a gente está pagando esse preço. Os Exynos nunca foram sinônimo de bateria boa. Só que realmente o Snapdragon desse ano ele está consumindo bastante bateria, porque ele é muito potente. E uma coisa que a Apple faz, que todo mundo sabe que ela faz, mas a Qualcomm ou as empresas ainda não conseguiram, a Qualcomm, as empresas eu me refiro Samsung, Motorola, essas empresas, utilizar de forma otimizada os núcleos de baixo desempenho do Snapdragon 8 Gen 1. Ele tem realmente núcleos muito fortes, porém você não precisa deles o tempo todo. Se você está no WhatsApp, por exemplo, por que você precisaria do núcleo mais topado dele, de 3 GHz ligado o tempo todo? Não faz sentido. É isso que está acontecendo aqui. Eles estão ligados. Eu estou falando isso de uma forma bem leiga, tá? Para que todos entendam. Mas, por exemplo, nos chips da Apple, o que acontece é que os dois núcleos de alto desempenho que o A15, por exemplo, tem, eu estou usando o A15 de referência porque é o que eu tinha, eles dão a entender que ficam desligados ou numa frequência muito baixa, para que isso não leve a bateria embora rápido. Isso é o que faz os iPhones ficarem extremamente econômicos em termos de bateria, pelo menos os iPhones novos, né? Então, é isso que acontece, né? Aí os 6 núcleos, o resto dos 6 núcleos de baixa performance ficam ativados. Se você, por exemplo, estiver no WhatsApp, você não precisa de núcleos fortíssimos para mandar uma mensagem e uma figurinha no grupo da família, né? Não precisa. É isso que a Apple domina com maestria, né? Já que ela faz os próprios chips, né? O próprio chip, o próprio sistema, então é bem mais fácil para eles. Aqui no Android ainda não funciona assim. Alguns poucos celulares, pelo que eu andei pesquisando nos últimos anos, né? Eu fiz muitas pesquisas sobre isso, fazem o quê? Desativam de fato os núcleos. Eu tenho aqui, tá bem quebrado, mas enfim, um LG K11 Plus, certo? Ó, esse aqui ele tem um chip da MediaTek. O que ele faz quando não está usando os outros núcleos? Ele desliga todos os núcleos e fica por isso, entendeu? Gasta pouquíssima bateria, né? Não estou dizendo que isso deveria ser um padrão, até porque eu acho que desligar todos os núcleos deve ser um pouco de exagero, porque quando você precisar vai ter que ativar todos os núcleos. Essa não é realmente a minha área em que eu domino, né? Que é justamente essa de sistemas, como funciona, mas isso é o que acontece em smartphones mais básicos. Aqui é como se ele tivesse sempre preparado para rodar, por exemplo, um Fortnite no talo. Você não vai jogar um Fortnite no talo o tempo todo, né? Bom, é isso que leva a sua bateria embora, né? Então, até o momento, a gente tem um aparelho que realmente é muito ruim de bateria. Eu acho que, pelo uso que eu tenho dele, eu faria umas 4, 3 horas e meia, né? Pelo que eu vi de gasto que ele teve. Porém, um ponto positivo é que a bateria dele carrega muito rápido. Ó, eu limitei a bateria dele para carregar até 85%, para justamente preservar a bateria por um bom tempo, né? Já que eu vou fazer várias cargas por dia, né? Teoricamente. Eu limitei 85% e, bom, ele carregou esses 85% em 40 minutos. 40, 45 minutos. Eu achei um tempo muito bom, né? Porém, o tempo de descarga também compensa, né? Ele não vem com carregador na caixa, e o carregador máximo que ele aceita é um de 25 watts. Eu usei nele um carregador de 45, que é o que eu já tinha aqui, certo?
Então, ele limitou aos 25 watts, ele carregou bem rápido, só que ele também descarrega bem rápido. Então, é rápido para carregar, rápido para descarregar também, né? Então é uma troca. Você vai ter que acabar usando um power bank nele, tá? Então, bom, infelizmente é isso. Pra gente finalizar esse vídeo, a gente vai ter aqui as câmeras, certo? Ele tem 3 câmeras, né, na parte traseira e uma na parte frontal, né? Bom, o que tem essas câmeras? A primeira câmera é uma ultra wide de 12 megapixels, a mesma do ano passado, né? E a do meio é uma de 50 megapixels. Bom, o que acontecia é que no ano passado, essa câmera aqui do meio, né, que era a principal, ela era de 12 megapixels e eram sensores bem grandes, de 1.8, né, 1.8 micrômetros, né. Esse ano a Samsung fez diferente, ela lançou essa câmera de 50 megapixels com pixels um pouco menores, né, se eu não me engano são 1.2 micrômetros, se eu não me engano, eu não estou com as specs prontas aqui agora para estar vendo, né, e o sensor telefoto, teleobjetivo, agora tem zoom verdadeiro. Por quê? No ano passado, esse sensor, o telefoto, ele tinha 64 megapixels. Ou seja, nas especificações, o aparelho tinha 64 megapixels. Porém, esses 64 megapixels era do sensor telefoto. O que esse sensor fazia? Ele fazia zoom completamente digital. Como assim? Ele, se a gente fosse botar o pé da letra, ele tinha 0.1 de zoom ótico, certo? E ele tinha 0.1. Esse daqui não. Esse daqui tem 3 vezes de zoom real. O zoom dele realmente é bem forte. E vai até 30, né? Usando o mesmo sensor. Bom, essa mudança fez toda a diferença para mim. Eu sou um amante de fotos com zoom. Praticamente todos os modos retratos, todas as fotos retratos que eu tiro era com zoom. Menos no iPhone, que não dava para fazer foto-retrato com iPhone com zoom, no iPhone 13. E eu realmente não gostava disso. Eu tirava mais fotos normais mesmo. Aqui a gente voltou a ter uma lente telefoto de 10 megapixels, né? Ou seja, ela diminuiu os megapixels aqui na lente telefoto para doar eles justamente para a câmera principal. Deu certo? Sim. A câmera principal desse dispositivo realmente ela tá muito interessante. Vou passar algumas fotos aí para vocês verem que ela realmente está muito boa, né? A lente ultra wide eu não gosto muito de tirar fotos com ela, né? Eu não sou muito fã da lente ultra wide. Ela tira bem aberta, né? Agora são 0.6 de zoom que tem nela, né? Eu não gosto muito da proporção dela. Agora a câmera principal eu gostei. Pelo fato de ele ter ficado com um sensor maior, você pode tirar uma foto de 50 megapixels e ainda tem a opção de fazer com que você tenha um otimizador de nitidez, para a foto ficar ainda mais nítida, né? É interessante, eu gostei, achei legal, só que isso atrapalha para você tirar várias fotos. Então você vai tirar uma foto de 50 megapixels, vai esperar ali em torno de 5 segundos para poder tirar outra, que é o tempo que ele faz esse processamento, certo? Então não compensa muito estar usando esse modo. E você pode tirar foto normal de 12 megapixels, ele vai pegar 50, vai de forma mais prática, para vocês entenderem, vai pegar 50 megapixels, vai comprimir até formar 12, dando mais detalhes à foto, HDR melhor, tudo melhor, certo? E a gente vai ter a lente teleobjetiva, que é a que eu mais gosto. Ela tem um zoom de 3 vezes, como eu falei, e ela tem 10 megapixels, então é perfeita para você estar tirando fotos em modo retrato. Lembrando que esse ano a Samsung também disse que aprimorou o sensor principal em questão de estabilização ótica. Por quê? Porque a Apple tinha feito isso no iPhone 13, né? Que ele tem aquele sensor shift, né? Que eles chamam, que é aquela estabilização que é realmente muito boa nos iPhones, né? A Samsung promete a mesma coisa aqui, diz que realmente o sensor está com 58% a mais de estabilização se comparado ao sensor anterior, né? Bom, eu realmente notei que está bem mais estável a gravação, porém nos outros sensores não teve diferença. Então no sensor de telefoto ele continua com a estabilização normal, certo? E a lente frontal, né, a câmera frontal, ela continua exatamente a mesma lente desde o Galaxy S10. 10 megapixels na frontal, nos aparelhos base, certo? Ela tem 10 megapixels e tem autofoco, ou seja, se você estiver gravando um vídeo, certo? Se você estiver gravando um vídeo e você mostrar, por exemplo, a sua mão de perto, ele vai focar na sua mão, né, na câmera frontal. Que foi mais ou menos o que eu fiz no começo do vídeo, onde eu tentei mostrar o aparelho, o S22 de perto, e a câmera não focava, porque ela tem um foco fixo, certo?
No S22, não. Você vai ter realmente o foco. Se você quiser mostrar algo mais perto, você mostra. Se você quiser manter o foco em você, você só tira o que está na frente da câmera. Isso é bom, porque gera um efeito de profundidade na foto, né? Já gera uma espécie de modo retrato padrão, né? E eu acho isso muito bacana. Ele filma em até 8K, e dessa vez a filmagem em 8K é feita com a câmera principal, já que ela é a que assume o papel com mais megapixels. Então ela tem 50 megapixels para justamente fazer a filmagem em 8K 24 fps. Sinceramente, eu recomendo que vocês gravem sempre em Full HD 60. Por quê? Full HD é uma qualidade legal, você já vai conseguir ver, por exemplo, na sua TV e tal, na sua TV 4K, né? E você pode alterar entre as câmeras durante a gravação, ou seja, você pode ir da ultra wide para principal e para telefoto, ainda em Full HD 60. Agora, se você preferir mais qualidade, você pode ir para 4K 30, que você ainda vai poder fazer a alteração entre as câmeras dentro da gravação. Mas se mesmo assim você quiser essa mesma qualidade, com mais frames, você pode fazer 4K 60. Porém, você não vai poder alterar entre as câmeras. Então, se você está na principal, você não vai poder ir para lente zoom. Assim como você também não vai poder ir para a câmera ultra wide enquanto você estiver gravando. Você vai ter que parar o vídeo e ir alternando entre as câmeras. Então, eu prefiro filmar em Full HD 60, certo? A frontal também filma em Full HD 60. Então, no caso, 4K 60. Então, fica a seu critério, se você quer filmar em 4K ou se você quer filmar em Full HD. Eu recomendo Full HD 60, certo? Ela ainda tem também aquele modo retrato de vídeo que a Apple chama de modo cinema. Particularmente, eu preferi a aplicação que a Apple fez, né? Eu achei o modo cinema deles bem melhor do que esse modo retrato da Samsung, tá? Eu achei ele mais inteligente e achei o recorte dele um pouco melhor, né? E ele filma em HDR10 Plus, né? Isso desde o S10. Eles filmam em HDR10 Plus. Não é tão bom quanto o Dolby Vision, porque quando você passa um vídeo em HDR para o WhatsApp, por exemplo, para alguém do WhatsApp, as cores ficam bem mortas e o vídeo fica um pouco estranho. Então, recomendo você deixar essa opção desmarcada, tá? Pra gente fechar o vídeo, eu vou falar sobre o sistema e o som. Bom, vamos começar pelo som. Realmente o som dele é bem alto e bem bom. Eu gosto muito do som dos Galaxy S, né? Eu já uso o Galaxy S há 3 anos, eu gosto muito do som deles. Mas nenhum aparelho ainda conseguiu, pra mim, substituir o som que tinha o Galaxy S20. O S21 tinha um bom som, o S22 também. Agora o Galaxy S20 realmente tinha um som bem melhor do que esse daqui, certo? Mas eu vou deixar aí pra vocês ouvirem o som dele. Esse aí foi o som do S22, né? Ele é estéreo, sai por baixo e por cima, né? Bom, acho legal, beleza? Agora o sistema. Eu atualizei já para o One UI 5, que saiu essa semana, né? Então já peguei ele, já atualizei logo. E eu tô gostando da nova One UI. Eu sempre gostei da One UI, só que o maior problema dela pra mim é que ela é muito pesada e ela não sabe como economizar bateria, né? Mas enfim, a Samsung prometeu 4 anos de atualização de Android e 5 de atualização de segurança. Pode ser que isso mude com o tempo, pode ser que, por exemplo, ela prometa 5 de atualização de Android e 6 de segurança daqui pra frente, no próximo Galaxy Unpacked. Pode ser, ela tá fazendo isso todos os anos, então talvez isso aconteça, talvez não. Mas esse aparelho tem fôlego sim para funcionar na sua mão aí por pelo menos uns 3 ou 4 anos, tá? Não se preocupem quanto a isso. E, enfim, essa é a minha opinião sobre o sistema. Não tem muito o que falar, realmente acho que é a interface Android mais modificada que a gente tem, depois da MIUI, né? E eu particularmente gosto, eu acho que é a melhor interface modificada que a gente tem hoje pro Android, tá? Ela tem compatibilidade, por exemplo, com Netflix HD, todos os serviços funcionam em HD, então isso já é ótimo, né? A Samsung sempre deu muita atenção a isso. E ainda tem essa questão das atualizações. Então, eu sempre recomendo smartphones Samsung por conta dessa questão da atualização, certo? Então, assim, pra mim, realmente, não tenho o que recomendar além da Samsung no Brasil, tá? Entrando um pouco no gancho, esse aparelho, ele é de vidro, tá? Então, ele é todo de vidro e tem a lateral em alumínio, né? Então, isso também dá uma boa durabilidade para ele. Ele tem Gorilla Glass
Victus Plus na frente e atrás, certo? Então só porque eu tinha esquecido de falar no começo, eu tô falando aqui agora, beleza? Todos os Galaxy S22 tem isso agora, tá? Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, galera. Só pra gente finalizar mesmo, eu vou falar sobre o preço, né? Eu já falei que eu paguei 3 mil reais nele, mais ou menos 3.050 nele, com um cashback de 200 reais. E pra mim valeu a pena. E esse é o preço que eu recomendo que vocês paguem. Até uns 3.500 reais ali, depois da Black Friday, eu imagino que ainda vale a pena pra ele. Só que se você, sei lá, pagar 4 mil nele, eu já não acho que compense. Talvez se você já tá dando 4 mil reais no Galaxy S22, você pode colocar um pouquinho mais e pegar um S22 Plus, que vai ter bateria melhor e uma tela mais brilhante do que a dele, né? Acho que só pela bateria já vale a pena, apesar de ele ser maior. Mas eu acho que realmente R$3.500 é o valor que vale a pena pagar nesse bichinho aqui, tá? Essa é a minha opinião, né? É a minha opinião como usuário da linha Galaxy desde muito tempo e usuário de Galaxy S há 3 anos, tá? Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Deixe aqui embaixo um comentário o que você está achando desses Galaxy S de 2022. Eu quero saber a sua opinião também. Já vamos tratar isso aqui como se fosse realmente uma discussão. Vamos ver o que vocês acham, né? Eu vou estar interagindo com vocês aqui nos comentários, tá bom? Então deixa aqui a opinião de vocês. Compartilha o vídeo para aquele seu amigo que está pensando em comprar aqui o S22 na Black Friday, já que ele está com bom preço. Manda pra ele, vai que eu falei alguma coisa aqui que os outros reviews não falaram e ele acaba se interessando ou não pelo aparelho. Manda lá, viu? Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, clique no gostei e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, beleza? Bom, até a próxima.